Existe um ponto do nosso mapa astral que fala sobre a gente ser rejeitado, apontado, humilhado. E entender isso no nosso mapa faz com que a gente se liberte e recupere o poder. Então bora comigo entender mais? Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato, eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Lilith nos signos, a expressão de Lilith, a necessidade da gente abraçar o nosso poder, a nossa força maior, sem medo de ser julgado. Mas antes de eu falar sobre Lilith, trazer ali nela signo por signo, já quero pedir pra você, se você tá entrando aqui no vídeo, caiu, não sei quem que é, já se inscreve no canal, já dá like no vídeo, já compartilha com seus amigos, já ativa o sininho também pra você sempre receber aí a notificação quando eu postar um vídeo novo no canal, porque eu tô crescendo aqui com a comunidade, crescendo aqui com os conteúdos, trazendo sempre questões relacionadas à astrologia, à espiritualidade. Então, meu intuito é cada vez mais aumentar aqui para que você sempre tenha aí informações muito úteis para sua vida. E também, já aproveita, me segue lá na minha outra rede social, porque na minha outra rede eu posto coisas que eu não coloco aqui e também você conta com previsões diárias astrológicas e também energias da carta do dia, cartas ciganas, aí de Dona Sete Sais, minha pombageira cigana, para você poder utilizar para saber o que você faz da tua vida a cada dia. E também outras questões relacionadas à espiritualidade, dicas de banhos, que eu só coloco lá. Bem, então, continuando aqui, né, meu povo? Se você não sabe, né, não entendeu muito bem como funciona, não sei o que é Lilith. Abre seu mapa astral. Encontra esse símbolo aqui, ó, que eu tô colocando aqui na lateral pra você, que ele é o que representa a Lilith no nosso mapa. E aí você vê qual que é o signo que ela tá? Porque a Lilith, gente, ela é o nosso poder. Então, quando eu citei, até eu fiz vídeos falando sobre Quiron, que é a nossa ferida de alma, né? A necessidade da gente se curar também diante dos processos da vida. Se você não viu, vou colocar aqui para você poder clicar e lá assistir. Tem Quiron por signo, tem Quiron por casa, é muito legal, tá? Ele ajuda muito a gente trabalhar as nossas inseguranças. A Lilith, ela também gera insegurança, só que é diferente. Porque Quiron, por exemplo, ele é um ponto em que a gente precisa se curar. A gente trabalha dentro dessa energia que pode ali aproximar pessoas com os mesmos problemas. A Lilith já não. A Lilith, ela coloca a gente dentro de contextos específicos que, por mais que a gente tenta mascarar, a gente tenta passar de uma boa menina, um bom menino, mesmo assim parece que a gente está sempre sendo apontado ou rejeitado, porque parece que a nossa presença, a forma da gente ser, gera uma rejeição, né? Então parece que as outras pessoas sempre estão apontando a gente pelo aquilo ali que a gente acha que já melhorou. Mas a Lilith, ela é o nosso instinto, então não tem como a gente segurar o nosso instinto. Você pode até sorrir ou mascarar um dia ou outro, mas depois, em algum momento da vida, você vai acabar soltando. E aí é o problema, porque se você ficar mascarando ela, ou se você fica ali abafando, quando ela vem, meu amor, ela vem que vem, e não adianta, você não vai conseguir segurar. Então, o que acontece? Se a gente não tá vibrando positivo da Lilith, a gente vai sentindo como se fosse morrendo por dentro. Quando a gente abraça a nossa Lilith, abraça ali, né, a nossa energia impulsiva, aquilo que é nosso mesmo, autêntico, aí fica mais fácil da gente viver e se aproximar de pessoas que realmente são verdadeiras como a gente, né? Porque une a nossa energia, faz com que a gente seja acolhido e não rejeitado por aqueles que nos apontam um dedo. Então é o seguinte, espero que você já tenha visto aí no seu mapa onde que você tem Lilith, o signo, né? Porque eu vou também trazer um vídeo falando sobre casas, mas vamos embora agora que eu vou falar por cada ponto, cada signo. E é importante você entender como funciona a sua expressão autêntica. Bem, se você tem Lilith no signo de Áries, aqui a gente tem uma Lilith poderosa, porque ela fala muito sobre a necessidade da gente se posicionar, da gente meter a cara mesmo, da gente falar o que a gente pensa, da gente não ficar com medo se a gente vai agradar ou se vai desagradar, que é bem Lilith, mas em Áries é exatamente isso. Eu não tenho medo do mundo, não tenho medo às vezes de falar o que eu penso, de discordar ou de me posicionar diante de situações em que eu considere que estejam erradas. Então Lilith em Áries é exatamente aquela pessoa assim, que o mundo tá falando, não, eu acho que você tá errado, e você, não, eu não acho não, eu tô certa, pronto, acabou, e tal situação tá certa, tá errada, e é isso aí, vamos fazer. Então, às vezes, você é muito apontada por isso, pela sua autenticidade, pela sua expressão de uma forma impulsiva, né? A Lilith em Áries, em mapas assim femininos, traz muito essa questão de mulheres que não têm medo do combate. E aí elas são apontadas, gente. Quem que gosta de uma mulher que aponta as coisas? Quem que gosta de uma mulher que fala o que pensa? Nós temos um patriarcado, né? Nós temos o machismo. Então, a Lilith em Áries, ela veio para combater isso mesmo. E ela vai passar por situações em que, se ela não literalmente colocar a opinião dela, ela vai ser morta, atropelada, tá? Então ela vai ser aquela pessoa que ela
vai falar as coisas, geralmente sempre vai ter um ou outro que não vai aceitar, e é aí que mora a força dela, de ela não deitar para situações que ela não concorde. Mas cuidado para que você não fique o tempo inteiro ali, né, pela situação sendo julgada, e aí você vai ficando com tanto medo e receio, cansada, que você vai sendo permissiva, ou vai fingindo que tá tudo bem, aquela cara, né, tudo bem. Então, o seu segredo aí, na sua força, ela tá quando você se mostra, quando você se posiciona, quando você não tem medo do combate, quando você não tem medo de falar o que você pensa, e até mesmo se colocar à frente de situações que o povo tem medo. Se você tem Lilith em Touro, aqui a gente está falando de uma questão relacionada à materialidade, então tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com renda, tem a ver também com a sua autossuficiência, tem a ver com a sua forma de lidar consigo mesmo, com o seu valor pessoal. E aqui, Lilith em Touro, é importante você ter uma boa relação com o dinheiro, aprender a gostar de dinheiro, tá? É óbvio, não é ser escravo, gente, do dinheiro, tá? Existe uma grande diferença entre ambição e ganância. Mas aprender a ter uma boa relação com o dinheiro, aprender literalmente a gostar do dinheiro de uma melhor forma, pra você se dar prazer, porque Touro é o signo do prazer, cara, é aquele... Ai, bati aqui, gente, tremeu, desculpa. Mas é aquele que, por exemplo, ele ganha dinheiro pra se satisfazer, ele ganha dinheiro pra poder comer bem, pra viver bem, pra dormir bem, pra ter um bom colchão, um bom sofá, enfim. E às vezes a Lilith em Touro, a gente tem esse receio da construção da vida. A gente passou por alguma situação na vida que mexeu exatamente ali com a nossa materialidade, com o nosso pensamento, com a nossa relação com o dinheiro. E aqui você veio construir exatamente, tá? É aquela pessoa que tem que bater no peito e falar: eu gosto de dinheiro mesmo, eu trabalho pelo dinheiro, eu quero meu conforto, quero meu luxo, eu quero tudo. Então você precisa ter isso, você precisa ter uma boa relação com o dinheiro. Mas é importante, obviamente, você trabalhar também a sua questão de determinação. Porque Lilith em Touro pode dar preguiça, tá? Não é em todos os casos. Eu já peguei diversos mapas de pessoas que queriam crescer, mas elas não tinham a vontade, elas ficavam muito no conformismo da vida e no morno da vida. Então, aprenda a ter uma boa relação com o dinheiro, aprenda a ser uma pessoa que você pode ter um poder muito grande em relação à questão aquisitiva, mas você precisa também se empenhar tendo uma boa relação, aprendendo a abraçar o dinheiro. E não ser escravo dele, obviamente, né? Entender que o dinheiro ele vem pra você dentro de uma construção. Quanto mais você tem uma boa relação com ele, melhor ainda, que assim você prospera cada vez mais. Se você tem Lilith em Gêmeos, aqui a gente tá falando sobre uma questão relacionada ao poder de comunicação, de conhecimento. Lilith em Gêmeos é aquela pessoa que ela veio pra questionar tudo, pra perguntar tudo, pra falar, tá, beleza, tá, entendi o que você me falou, mas baseado nisso, tal coisa, por quê? E aí, assim, geralmente, Lilith em Gêmeos é muito julgada por isso. É julgada pela questão muito da forma de falar, de se expressar, de questionar, a forma como fala, a comunicação da pessoa. Às vezes, é muito ansiosa para dizer, ou pode ser julgada porque atropela demais os outros na hora de falar, ou também a forma de se expressar tem alguma questão que o outro não gosta. Mas aí que tá, né? Porque você veio justamente para se libertar dessas questões relacionadas à comunicação. É sobre perguntar mesmo, é sobre questionar mesmo, e não se diminuir diante ali de julgamentos sobre a forma como você indaga. Né, a forma como você fala também. Às vezes tem pessoas que têm Lilith em Gêmeos que tem a voz, a forma de falar às vezes é diferente, e aí pode ser julgada por isso. E aí que tá, meu amor, esse é o seu poder. Tá? E o seu poder é você utilizar exatamente isso como um ponto de crescimento na sua vida e de prosperidade. Então não deixa isso ser um problema, né, para você. Obviamente, eu entendo que às vezes a gente passa por situações julgadoras em relação à nossa intelectualidade, em relação à nossa forma de dizer. Às vezes são pessoas que podem ser muito julgadas pela forma das ideias delas, o que elas pensam, o que elas acham. Ah, você não é tão muito inteligente assim. Mas você veio para isso mesmo, para perguntar, para questionar, para dizer mesmo que a outra pessoa te julgue por isso, tá bom? Então é muito importante que cada vez que você sentir a necessidade da comunicação, do desenvolvimento de ideias, do questionamento, faça. A Lilith está te implorando para isso. Se você tem Lilith em Câncer, aqui a gente vai falar sobre nutrição emocional. Tá? Geralmente quem tem Lilith em Câncer não gosta de falar sobre isso, mas é importante. Tá? Porque é o seu poder maior, amor. Às vezes você tá aí com receio. O que acontece? Lilith em Câncer, a gente pode ter muito medo de sentir as coisas. Ou também não saber o que é sentimento, né? Então, às vezes a gente se sente, mas a gente tem vergonha de colocar os nossos sentimentos para fora. Então, por exemplo, às vezes você tá numa situação que exige você chorar, falar, trazer suas vulnerabilidades e você tem medo e você se esconde. Ou não fala, aí vai virando uma bola de neve. Aí vamos supor, você tá casado com uma pessoa, aí a pessoa ela tá ali consumindo tua mente, você não aguenta mais, e aí você fica engolindo ou não fala da forma como você deveria sobre aquilo que te magoa. E aí, do nada, meu amor, quando aqui, ó, a água bate aqui, você estoura
e aí você é julgado por isso. E pode ser pessoas que foram muito julgadas, inclusive, pela forma de sentir, tá? E é aí que tá a tua cura, cara. É aí que tá a sua forma de ser, justamente não só pra você, mas também pro outro. Você veio aprender a se nutrir emocionalmente, a falar sobre seus sentimentos, a se abrir, não tá nem aí se as pessoas não gostam que você chore, não tá nem aí se as pessoas não gostam que você fale, se elas te achem mimizentos demais, sabe? Existe isso também hoje em dia, né? Você não pode expressar sentimentos, você é mimizento. É exatamente isso, você não pode ter vergonha de falar sobre o que você sente. Você não pode ter vergonha de expressar ali as suas questões pessoais, inseguranças de forma geral. Quanto mais você acolhe o seu emocional, quanto mais você dá nome para o que você sente, quanto mais você se expressa sobre aquilo que você sente, querida, mais você se liberta e mais você também recupera a tua força a ponto de ajudar também o mundo, ajudar as outras pessoas que traz ali para você, né, o envolvimento. Então você também tem um poder de cura muito grande sobre questões emocionais das pessoas. Às vezes você pode ser uma inspiração. Mas uma inspiração, às vezes, por exemplo, um homem que tem Lilith em câncer, ele pode sentir essa necessidade de falar mais o que sente e ser julgado pelos outros, né? E aí, o que acontece? Quanto mais você se torna e fala sobre, mais você se torna uma inspiração para outras pessoas que têm esse bloqueio. Então, fique esperto e não deixe que as suas inseguranças emocionais te deixem calado. É hora de falar e se expressar. Se você tem Lilith em Leão, aqui a gente tá falando sobre uma questão relacionada ao ego, à autenticidade também, né? Assim como eu citei um pouco lá em Áries, tem a ver com a criatividade. E assim, gente, Lilith em Leão pode ter, tá? Não é todos os mapas, depende aí muito de como essa Lilith tá posicionado, mas pode ter muito problema com rejeição. Então a rejeição bate forte em quem tem Lilith com Leão, sabe? Então a pessoa tem muito medo às vezes de ser ela, de se colocar, de ser criativa, de botar ali os pensamentos dela pra fora, de fazer acontecer, porque ela fica refém da plateia, né? Ela acaba ficando refém da plateia. Então, se a plateia não aplaude, ela é péssima. Se a plateia aplaude, ela é maravilhosa. Então, o termômetro dela de felicidade e autenticidade é baseado na plateia. E aqui a gente tem um problema. Porque a Lilith em Leão, amor, ela é do jeito que ela é. É a pessoa que veio pra essa vida pra se expressar do jeito que é, pra ser da forma que ela é, sem medo do que o outro vai falar, tá? Então, é muito importante que você que tem Lilith em Leão tenha esse trabalho de autoconfiança muito grande, de autoestima muito grande. Já, eu não fico na dependência, ou perdão com a palavra, gente, o rabo preso com ninguém. Eu sou o que eu sou, e se não gostar, não gostou. Essa seria uma perfeita Lilith em Leão. Sou o que eu sou, não gostou? Um beijo, até mais, né? Segue tua vida, eu sigo a minha. Então não pode ser uma energia que bloqueie você. Pelo contrário, tem que ser uma energia que te eleve. Óbvio, você vai sofrer rejeição, com certeza. Tá? Então, a partir do momento que você se banca sendo quem você é, você vai atrair pessoas que podem se inspirar, obviamente, em você, mas também pode atrair pessoas que falam, ai, nossa, como é forçado, nossa, detesto o jeito dela, ou dele. Pode acontecer. Mas esse é o seu trabalho, de você abraçar a sua expressão, abraçar quem você é e tá nem aí pro mundo. Então eu brinco, eu falo, eu me divirto, eu sou aquela pessoa que expressa muito forte, que fala com as mãos, tá gritando, que as pessoas espalhafatosas, entendeu? A Lilith tem esse quê? Então não abafe ela para justamente você não estar abafando quem você é, porque aí você serve ali de uma fonte de inspiração para os outros, mesmo que você sofra uma rejeição também. É você conviver com os dois lados, vai ser maravilhoso para o seu crescimento pessoal. Se você tem Lilith em Virgem, aqui a gente está falando muito questões relacionadas à saúde, à rotina, bem-estar, trabalho, né? Então Lilith em Virgem geralmente são pessoas que têm que cuidar muito bem da saúde, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Porque Virgem, ele traz, às vezes, umas vulnerabilidades ou questões de atenção com a saúde e que se você for negligente, podem piorar. Então, Lilith em Virgem são pessoas que precisam cuidar de si e, às vezes, elas são até consideradas chatas por isso. Porque elas cuidam muito da saúde ou têm ali uma visão relacionada à rotina muito regrada e aí sofre julgamento. Então, são pessoas que, às vezes, elas têm uma forma de ver, têm uma rotina de vida, têm uma coisa muito certinha da forma como elas gostam ali de acordar, tomar seu café, almoçar, e são julgados por isso. Mas isso tem a ver também com uma questão de se equilibrar em relação à própria saúde, entender a própria saúde. Então é importante a pessoa ela ter essa conexão com o corpo, como se o corpo fosse um templo, porque isso vai ajudar muito a pessoa também a encontrar a sua força grandiosa. E Lilith em Virgem também tem uma questão muito legal, que é sobre você encontrar a sua própria forma de trabalhar, né? Você criar uma identificação em relação ao seu próprio jeito de ser em relação ao seu trabalho. Como assim, Carol? Às vezes você trabalha ali numa área, né, enfim, X, que segue ali uma receita, segue uma cartilha, e você não consegue seguir aquela cartilha porque para você não faz sentido. E aí que você precisa criar a sua própria forma,
né, de trabalhar, de entender, de se aperfeiçoar. Você tem uma energia muito de servir ao outro com o seu trabalho. Mas, e também pode ter uma dificuldade também, né? Porque servir ao outro também pede ali o entendimento sobre os seus próprios trabalhos e técnicas e entender que também que o outro às vezes não vai gostar da forma que você trabalha e tá tudo bem, você tem que abraçar isso em você, não ficar dependendo também do outro aceitar ou não sua forma de trabalho. É aquilo, cada um trabalha da forma que quer e tem público para todo mundo. Bom, mas a Lilith em Virgem, ela trabalha essa necessidade também de encontrar o teu eixo profissional. Então, às vezes, você tem uma forma de analisar, de ver, de estudar que é tua. Você pode ali pegar enfim, algo que já tem mercado e transformar ali com a sua assinatura, né? Então, refazer da sua forma, com a sua expressão, com o seu entendimento. Então, é muito importante que você que tem Lilith em Virgem, analise isso, tá? E também seja uma pessoa que abrace as suas questões, às vezes, mais críticas, né? Então, às vezes, você pode ser taxada de chata demais. Ah, a pessoa fulano de tal é muito chato, que tudo é metódico, do jeito dela, tem uma visão de... gente, né? Lilith em Virgem é isso. É você entender que a sua forma de ser, ela é isso e ela não vai agradar, porque às vezes você tem formas de pensar, de analisar, de observar, que são muito particulares. E o mundo não está preparado. Mas é aquilo, quanto mais você abraça seu jeito de ser, de trabalhar, de se cuidar, mais você está conectada com o teu instinto, tá certo? Se você tem Lilith em Libra, aqui a gente vai falar sobre relacionamento. Gente, antes, deixa eu falar, né, aqui entre um e o outro, eu fui cutucar, então tá vermelho. Então, se tiver aqui vermelhinho, é espinha que eu fui cutucada. Se você tem Lilith em Libra, aqui a gente tá falando sobre a importância de se relacionar, de aprender a se relacionar, né? Lilith em Libra tem aquela coisa muito da necessidade da reciprocidade. Mas até ela encontrar uma reciprocidade, ela pode ter muito medo de se relacionar de verdade. Então, ou se relaciona com qualquer pessoa e fica traumatizada e aí a vida amorosa vira um caos, ou também é aquela pessoa assim que não tem noção do que é uma reciprocidade na vida, né? E o ponto maior dessa energia da reciprocidade da Lilith é você aprender a equilibrar suas relações, entender que você precisa de relações que sejam muito específicas, de trocas com pessoas que pensem em você, que troquem com você. E não ser aquela pessoa que o tempo inteiro tem medo de se relacionar, então parece que o tempo inteiro tá ali buscando algo novo, ou até mesmo se relacionando com gente que às vezes vai trazer mais um negativo para sua vida, ou seja, mais um estresse, mais uma toxicidade do que uma felicidade, tá? Lilith em Libra é isso, é a busca mesmo por relações bacanas, relações que realmente façam sentido. E aí é onde eu falo da energia, né? Porque Lilith em Libra tem que aproveitar a vida, tem que curtir, tem que sair, tem que conhecer gente, tem que testar, tem que provar. E não ficar numa loucura de namoro, de se relacionar, de casar, de viver. Não, senão esse desespero ou até mesmo essa insegurança podem gerar relações ali que são muito problemáticas, né? E aí você parece que nunca consegue encontrar sua felicidade no campo do amor. Tá? Mas um ponto maior dessa Lilith é justamente isso, você ser chato e criterioso com relacionamentos, você aprender a filtrar, você falar, bem, eu sou chato porque as pessoas até agora nunca foram bacanas, recíprocas, felizes comigo, então enquanto eu não encontrar uma pessoa que se encaixe dentro do perfil, organizar, mas obviamente desde que seja algo consciente, que seja algo equilibrado e não algo que seja de fuga, certo? Mas o Lilith em Libra tá focado muito nisso, em relacionamentos saudáveis e que tragam para você liberdade e tragam para você leveza. Se você tem Lilith em Escorpião, aqui é um alerta para você, tá? Primeiro de tudo, Lilith em Escorpião é um posicionamento que às vezes pode ter muito medo da entrega, muito medo da própria intensidade, porque sabe que é uma avalanche, né? Então, na hora que for para estourar, estoura mesmo. E aí você pode ter sido muito julgado sobre isso, né? Da sua intensidade, da sua forma de ser. E esse é um posicionamento que é importante diante de tudo que você viver, pessoas, situações, cenários, enfim, que você não tenha receio e você não abafe a sua intensidade. Você não abafe aquilo que você sente de verdade. Então, geralmente, pessoas com Lilith em Escorpião podem ter ciúmes, podem ter medos, podem ter insegurança, podem ter desconfianças. Também é um problema da Lilith em Escorpião, porque uma pessoa ela vive na vida com desconfiança de tudo e de todos, então ela nunca consegue se equilibrar dentro dessa energia. E, obviamente, eu entendo que Escorpião é um signo de desconfiança, mas aqui a gente também tem que entender que é um signo de entrega e lealdade, né? Então, é importante que você busque aí a sua energia, a sua conexão com as pessoas de uma forma intensa, mas não ter medo dessa intensidade a ponto de achar que, né? Então, às vezes vai comendo pelas beiradas, sabe? Então a pessoa ela não expõe geralmente que ela não gostou ou que ela tá com ciúmes, não. Às vezes ela pode fazer um jogo,
E aí nesse jogo, sabe, às vezes meio que de manipulação, ali também botar tudo a perder. E o ponto maior aqui é, seja sincero com você, amor. Você que tem Lilith em Escorpião, você precisa ser sincero com você. Sabe, você é aquela pessoa que não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de expor. Obviamente é importante, né, entender ali o seu lado mais escuro, digamos assim, né, mais sombrio, até mesmo para você poder trabalhar isso de uma melhor forma. Mas cuidado para que você não se esconda tanto, igual o escorpião, né, que fica ali no canto dele, na toca dele, e na hora que você solta tudo de uma vez, e as pessoas se assustam, vão embora, e você fala, realmente eu sou péssima. Na verdade não, na verdade é que você deixou tudo guardado, aí quando você explode, pode explodir de vez, isso é um grande problema, tá? Então, Lilith Escorpião, também um dos grandes pontos, podem ter ali colocado, né, alguém que feriu muito grandemente a confiança dessa pessoa, então ela tem uma dificuldade em se soltar, em confiar, e é um grande trabalho, é aquilo. O Escorpião é um signo de intensidade, ou ele ama, ou ele não ama. Não vou colocar nem odeia, porque o Escorpião é um signo da indiferença também. Então, ele ama ou ele não liga. Então, às vezes você fica nisso, sabe, de tipo, nem lá nem cá, um pé na frente ou um pé atrás, isso prejudica o instinto. Tá se envolvendo, tá gostando, se joga de cabeça. Ah, mas e se fulano me trair? Ah, gente, a gente não tem bola de cristal na vida pra adivinhar. Aquela pessoa que mais a gente achava que não ia dar nada é o nosso melhor amigo que tá com a gente nas situações que mais precisa. E aquela pessoa que às vezes a gente achava que era fechamento é aquela pessoa que te abandona aí no primeiro caos. Então, presta atenção, aprende a se soltar também e a aproveitar a vida, né? Não tendo medo dos seus próprios instintos. Se você tem Lilith em Sagitário, aqui a gente pode ter uma energia muito da pessoa que tem medo, receio, insegurança com a própria sabedoria e conhecimento. Então vive em busca o tempo inteiro de respostas sobre a vida, sabe? Parece que nunca nada é suficiente, tudo tem que ter um sim, porque a Lilith em Sagitário, quando a gente fala de conhecimento, ela tem muito disso. Né? Ela tem questões relacionadas à sua própria existência que entram em xeque o tempo inteiro. Então parece que o tempo inteiro da vida dela é uma busca pelos porquês, né? É uma busca pelo conhecimento grandioso. E geralmente quem tem Lilith em Sagitário são pessoas que elas já têm ali uma vivência interna muito grande, são pessoas que sabem muita coisa, são pessoas que nessa busca incessante pelo conhecimento, por se achar insegura com isso, achar que não sabe tudo, aprenderam muita coisa, né? Aprenderam durante a vida muita coisa. Então, quanto mais essa pessoa ela tem entendimento sobre o seu próprio conhecimento, mais ela consegue crescer, mais ela consegue ser feliz, né? A Lilith em Sagitário é aquela pessoa que ela precisa, sim, entender que ela é uma pessoa que ela tem muita base interna, aprender a confiar mais na sua sabedoria, né? No seu conhecimento próprio, na sua visão de vida e usar isso para poder sobreviver, usar isso para viver. Às vezes são pessoas que têm muito medo da sua intuição, daquilo que aprendeu. Geralmente Lilith em Sagitário viveu uma vida muito e aprendeu a enxergar padrão, né? E de aprender a enxergar padrão, já entende como as coisas funcionam, mas mesmo assim ela fica sempre em dúvida, em xeque consigo mesma. E aí ela sempre está em busca de alguém validar, alguém dizer e acha que estudar, né? Ou ela não estuda porque ela tem receio, porque ela acha que ela não vai conseguir, ou ela estuda demais e vive uma vida inteira buscando conhecimento incansável, insaciável. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então você que tem Lilith em Sagitário, aprende a entender, a confiar no seu taco, na sua energia e também na sua liberdade, porque Sagitário é um signo de liberdade, né, de expansão, então não tenha medo de expandir, né? Seja uma pessoa que abraça a sua liberdade de existência e de ideologias, tá? Então você não pode deixar de abraçar quem você é e aquilo que você acredita, é muito importante, tá bom? Então é isso, você Lilith em Sagitário, tem essa atenção. Se você tem Lilith em Capricórnio, aqui a gente está falando muito sobre questões relacionadas a crescimento, a ascensão, a projetos, a disciplina, a organização profissional. Então é muito importante que você que tem esse posicionamento aprenda a lidar com esses temas. Seja uma pessoa que não tenha receio do tempo para alcançar. Bati aqui, né, gente? Desculpa se fez barulho. Que não tenha medo de alcançar ali o seu crescimento na vida dentro do seu próprio tempo, tá? Lilith de Capricórnio às vezes pode trazer uma confusão, até mesmo algumas frustrações relacionadas à vida profissional, à realização de projetos, e essa pessoa ela cria ali uma barreira com esses temas. E tudo que ela precisa é entender que sim, por mais que ela não consiga do jeito que os outros conseguem, ela tem o tempo dela.
ela tem a forma dela de trabalhar, ela tem a forma dela de alcançar, ela tem a forma dela de construir. E aí, quando você tem essa conexão muito positiva com o seu tempo, com a sua maturidade, com o seu desejo, com as suas ambições, você consegue ir pra frente. Tá? O que não dá é por exemplo, você quer conquistar alguma coisa, aí do nada alguém vem e atrapalha, e aí você já acha que as coisas vão dar errado, aí você vai desistindo, ou se alguma coisa não foi do jeito que você gostaria, você se frustra e aquilo te marca, te traumatiza e você nunca mais quer saber. Por exemplo, né, eu vou considerar um tema de alguém que abriu uma empresa e não deu certo, aí a pessoa acha que só porque a empresa, enfim, primeira abriu, não deu certo, nunca mais vai dar nada, né? Então, claro, eu sei que cada pessoa tem uma questão social, estrutural, mas às vezes a gente tem que tentar mais de uma vez, né, se a gente conseguir, obviamente, tiver condição, para poder se organizar também e dar continuidade. Então, o Lilith em Capricórnio fala que por mais que hajam frustrações relacionadas à sua vida de conquista e ascensão, é importante que você não largue, porque você é uma pessoa que você pode trazer ali uma bagagem muito grande profissional e ensinando outras pessoas também a trabalharem, outras pessoas também a servirem de uma forma profissional diferente, específica e conseguirem crescer dessa maneira, tá bom? Então, não permitam que questões do dia a dia, autoridades também é muito importante, porque às vezes Lilith em Capricórnio tem dificuldade com a autoridade, então de se colocar como uma autoridade e até mesmo não só isso, de também ter problemas com a autoridade ao longo da vida, tá? Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de ronca, a minha cachorra que tá deitada aqui no chão, roncando. O que eu quero dizer pra você é, Lilith em Capricórnio, aprenda a ter autoridade no seu trabalho, aprende a lidar com o seu trabalho, com o tempo do seu trabalho e criar também uma particularidade sua com o seu trabalho. Se você tem Lilith em Aquário, aqui a gente tá falando sobre questões de autenticidade, né, de expressão, de liberdade. Então, quem tem Lilith em Aquário são pessoas que têm uma tendência, um caminho ali para serem livres, para não pensarem conforme o todo, terem suas ideologias muito bem aplicadas e podem se sentir diferente dos demais, serem aquelas pessoas que elas pensam tão, né, fora assim do contexto eu ia falar do cotidiano, gente, mas elas pensam tão fora do grupo, né, do coletivo, essa é a palavra que eu estava buscando, que às vezes elas não se identificam com nada nem com ninguém, então tem um problema muito grande às vezes com grupos de pessoas, amizades, porque parece que elas estão sempre desencaixadas. E aí que tá, porque mesmo às vezes da forma diferente delas de serem, elas podem ser pessoas que elas encontrem o grupo e que abrace ali a autenticidade, né, vamos colocar assim, delas. Conheço pessoas com Lilith em Aquário, elas têm um jeito único de ser e às vezes elas não têm paciência com pessoas, porque elas sofreram muito com amizades e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo elas tendo passado por experiências negativas de amigos ou de rejeição ou de pessoas que a subjugaram de uma forma às vezes não muito legal, mesmo assim ainda o grupo é uma cura. É você entender os seus limites, é entender também sobre os seus posicionamentos, entender que certas pessoas não vão pensar igual a você, entender que outras pessoas também, por mais que não pensem iguais a você, são pessoas que, enfim, vão te aceitar, vão te abraçar, não aceitar, que ninguém tem que aceitar nada, mas vão te acolher de uma certa forma. Então, a Lilith em Aquário, ela sabe conviver com as diferenças também, mas também entender que você às vezes é muito diferente e que você pode ter sofrido uma rejeição por isso, mas aprender também a agregar com seu conhecimento, liberdade e visão dentro de um coletivo é uma grande cura. Então não deixa que os pensamentos diferentes, né, as ideologias diferentes, a sua vontade de ser livre o tempo inteiro te desconecte de situações e questões sociais que as pessoas que você poderia agregar que às vezes você gostaria. É aquela coisa, eu quero ser diferente dentro do meu grupo, eu quero ser autêntica dentro do meu grupo e às vezes eu sofro rejeição, mas é aquilo, depende de qual que é o grupo que também você está inserido. Às vezes você não encontrou ali o seu mundo, que por mais que seja seu mundo e as pessoas pensem diferente, ainda assim continua sendo o seu mundo, o seu grupo, certo? E se você tem Lilith em Peixes, aqui a gente está falando às vezes de um receio, uma dificuldade em se conectar com a espiritualidade, com o universo, com as energias, com as entidades, com os guias. Lilith em Peixes é aquela pessoa que às vezes ela passou por alguma frustração nessas questões mais espirituais e às vezes ela bota em xeque tudo, né? Por exemplo, às vezes ela pode ter acreditado que a intuição dela estava certa e se frustrou e não estava, ou o contrário também. E aí o tempo inteiro ela se cobra sobre às vezes um desempenho espiritual ou também alguma questão que botou ali para ela ali
na mesa, onde trouxe dúvidas sobre as questões espirituais, pode ser um monte de coisa, tá? A Lilith em Peixes, o que é de importante para ela? Ela se curar sobre as questões mais mediúnicas dela. Ela aprender a abraçar esse lado espiritual, ela aprender a entender que o lado espiritual dela é muito importante, que ela tem que ter essa conexão, que ela tem que ouvir os seus instintos, que ela precisa enxergar que a vida é muito além da praticidade ou daquilo que está muito bem desenhado, que as coisas muitas vezes não são lógicas. Essa é a Lilith em Peixes. E não deixar que experiências negativas sobre o tema tenham atrapalhado, tá? Inclusive, Lilith em Peixes também são pessoas que podem ter sido frustradas por ajudar pessoas e achar que a outra pessoa, enfim, foi ingrata ou acreditou e às vezes sofreu por ilusões. Mas a Lilith em Peixes são pessoas que não podem deixar de ajudar pessoas durante a vida, tá? Tem um trabalho ali filantrópico, um trabalho ali altruísta, empático, muito importante para essa Lilith em Peixes ela trabalhar. E lembra, a Lilith em Peixes tem um instinto natural de espiritualidade, de intuição, de conexão. É importante dar essa ligação ali com o lado mais ocultista da vida. Só que se você tiver medo ou receio, você pode bloquear isso e acabar sendo um grande problema, inclusive, para o seu caminho de autenticidade, né? De força. Às vezes você pode ter sido apontado por alguma situação específica que você viveu sobre esse tema. Mas é importante, quanto mais você estiver conectado à sua espiritualidade, mais você eleva seu instinto e mais você consegue ser você mesma nesse mundo. Bem, meus amores, então essas foram aí as Liliths, né? A Lilith nos signos, para você entender melhor sobre a sua expressão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, fiz com muito carinho para você. Carol, vi ali seu vídeo falando a parte em que você fala sobre a minha Lilith, mas assim, não consigo saber como que eu vou acessar, o que eu vou fazer com essa energia. Tô meio perdida, porque eu sinto algumas coisas, mas outras não. Calma. Seguinte, gente, a Lilith está no nosso mapa, mas ela tem ali os seus aspectos, né? Então, alguns podem vir positivos, outros nem tanto, com dificuldade de expressar essa energia. Então, sim, gente, o que a gente precisa fazer? Entendê-la com mais afinco, tá? Entendê-la com mais profundidade. E aí, obviamente, uma leitura mais aprofundada de mapa astral é que vai te ajudar. Então, se você tem interesse em fazer sua leitura de mapa comigo para você poder entender mais sobre o seu poder de Lilith, entender mais a sua força de Lilith, vem aqui, ó, já clique embaixo na legenda que tem um link direto que você acessa a minha plataforma de agendamento e já marca a sua leitura comigo. As consultas são online, são ao vivo, aonde essas gravações aí acontecem, né? Eu faço a consulta ao vivo, mas eu gravo também para você ouvir sempre que você quiser. E é isso, meu povo. Eu quero saber de você o que você achou. O que você achou desses posicionamentos aqui de Lilith nos signos? Conta aqui pra mim, quero saber aí como que você tá performando com essa Lilith no seu mapa, tá certo? E logo eu venho com Lilith nas casas astrológicas para você entender ali como é que ela performa, em que área da vida que essa Lilith ali precisa existir com mais profundidade, muito mais força e autenticidade. Então aguarde. Novamente, se você não for inscrito no canal, se inscreva para você receber a notificação quando eu postar esse vídeo aí da Lilith. Também dá seu like, compartilha com seus amigos e também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social para que você fique por dentro de todos os conteúdos que eu postar, tá certo? Foi um prazer estar aqui com você, espero que você tenha gostado de verdade. Um beijo e até o próximo vídeo.